Olá, amigos. Meu convidado da entrevista de hoje é o vereador e empresário Ninfo Kenny. Vamos discutir sobre o mandato, conversar sobre o mandato dele e quero provocá-lo sobre uma visão que ele tem no controle de cheias. Antes disso, para registro, hoje a Polícia Federal foi às ruas numa operação denominada Câmbio e Desligo e atacando os doleiros. A previsão, eu conversei com os amigos da Polícia Federal, é que se esses doleiros abrirem a boca, dessa vez não é só os políticos que vão para a cadeia, não. Tem muito artista, muito jogador de futebol que vai ter problemas. O Palocci está finalizando um acordo de delação premiada já autorizada pelo TRF-4. Os policiais que estão acompanhando essa primeira fase estão assustados do esquema que o Lula, aí sim o Palocci aponta diretamente o Lula, montou, e eles estimam grosseiramente, inicialmente, desvio de 54 bilhões na Petrobras. Numa operação capitaneada diretamente pelo Lula e pela Dilma. Operação essa voltada para o projeto de eleger a Dilma no primeiro mandato. O Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, o Pleno do Supremo, os 11 ministros aprovaram por unanimidade restrições ao foro privilegiado. Quer dizer, aquela história do cara fugir para dentro do mandato, como o Lula queria fugir para dentro do cargo de ministro da Dilma para escapar do Sérgio Moro, vai acabar. As regrinhas ainda vão ser ajustadas no Supremo, ainda tem algumas coisas para se ajustar, e eu espero que esse foro se estenda para todo o Brasil, para todas as funções, para todas as profissões. Porque é bom lembrar que quem mais usa a prerrogativa o foro por prerrogativa de função são os membros do Judiciário. Eles são em maior número do que todos os demais que ocupam cargos que têm essa benesse que os torna cidadãos superiores. Mas vamos, Ninfo, você é um cara que, sem precisar, entrou para a política. Nós já tivemos essa conversa aqui antes, onde você reiterava que entrou para a política por sentir que tinha uma contribuição a dar, mais que uma oportunidade, era um dever seu entrar para a política para contribuir, posto que profissionalmente, empresarialmente, você já é um homem realizado. Olhando retrospectivamente agora, para esse período de mandato, qual a avaliação que você faz da atividade política? João Francisco, é um prazer estar contigo novamente e poder estar conversando com os teus telespectadores, ocupando esse espaço aqui em Cidade em Ação, e podemos falar um pouco de política, de administração, de empresa, enfim, como um todo. O retrospecto que eu faço é que foi gratificante poder entrar na política e ver que realmente pessoas responsáveis, pessoas que têm conhecimento, experiência de gestão, precisam se envolver com política. Porque os atuais políticos que nós temos, com muitas exceções naturalmente, têm todos muito boa vontade e se esforçam para fazer o bem para a cidade. Todavia, para se fazer o bem, é necessário você ter um amplo conhecimento do que é administração, o que é geração de caixa, quanto custam as coisas. Isso não é dado a todo mundo porque essas informações não estão presentes no dia a dia das pessoas. Portanto, eu me sinto gratificado porque vejo que, de alguma forma, eu tenho contribuído para isso. Tenho tido um relacionamento excepcional com todos os vereadores de todos os partidos, cada um, e tem me respeitado por isso, porque nós mantemos um diálogo de alto nível, uma vez que a preocupação de todos é com o bem-estar da cidade. Por isso só valeu a pena, está valendo a pena, e tenho certeza que valerá a pena os próximos 2 anos e meio que nós ainda temos pela frente. Você tem circulado e feito circular essa sua ideia de... Vamos forçar um pouco a barra de convocação a pessoas que têm qualificação, que têm o que dizer, que têm a experiência no que fazer, para também ingressar no mundo da política. Não largar a política só para os aventureiros
Que emprego bom ser um deputado e tal. E qual é a resposta que você está obtendo disso? É o melhor possível, apesar de que as pessoas, especialmente empresários, executivos, enfim, pessoas que estão envolvidas no mundo econômico, têm as suas atribuições. Sair da sua atribuição, largar um emprego, largar uma posição econômica para voltar para a política, sempre é uma decisão difícil, assim como foi para mim difícil a situação. Mas eu sinto que cada vez mais isso é uma realidade, porque o próprio povo tem solicitado que pessoas com mais qualificação, pessoas que conheçam realmente da gestão dos negócios, se envolvam com a política. Porque estamos cada vez mais conscientes de que a política é a única ferramenta possível e disponível para nós mudarmos a regra do jogo. Não há outro jeito. Nós como povo, nós como empresários, enfim, podemos fazer o movimento que nós quisermos. O resultado é zero. Porque qualquer político consegue escrever uma lei, aprovar um regulamento que de alguma forma vai trazer aparentemente benefícios, quando na verdade só traz custos adicionais para a população. Cada benefício que eu penso está trazendo para o povo, na verdade eu estou agregando valor, custos ao processo. E todo o imposto que eu arrecado cai na mão do governo, o governo por sua vez tritura, gasta a metade disso com a sua máquina, e o que sobra para baixo é muito pouco, ou seja, mandamos 100 para lá e volta 10, 12 para cá, 90% se perde no caminho. Ou nos descaminhos. Bom, não vou discutir esse assunto. Por isso a necessidade de nós enxugarmos o governo. Nós temos que fazer o governo ficar menor, mais pequeno, porque do tamanho que o governo está, o Brasil não tem solução, não tem solução. Ninfo, esse é um ano eleitoral. E vira e mexe, alguém telefona dizendo, pô, pergunta por esse, por aquele, pergunta pelo Ninfo, e menciona você como um candidato de alto potencial nesse momento que o povo está olhando com muito cuidado quem é que está se apresentando das candidaturas, e sei de pelo menos 2 convites para você ser vice-governador, mas não vejo você se animando. Por quê? Ou ainda não é tempo? É uma pergunta difícil de responder. Primeiramente, eu agradeço pela deferência, porque quem, como eu, nunca esteve envolvido com política, se lança candidato a vereador, é eleito com um número muito grande de votos, se sente de alguma forma confortável, porque a cidade reconheceu em mim algum valor que pudesse trazer informações adicionais. 2 anos, nem passaram 2 anos, já te convido para ser vice-governador, até para governador já me convidaram. Isso é uma honra que realmente nós temos que pensar. Não sei se é tempo ou não é tempo ainda, mas é uma decisão muito difícil. Por quê? Porque eu me preparei para ser vereador. Já saí para vice-governador ou para senador, que é outras propostas. Outras né? propostas, várias que vieram. Eu não estava realmente preparado para isso. Todavia, nós temos algum tempo para ainda pensar no assunto. Eu tenho estado com pessoas de excelente qualidade, com bom conhecimento político, que têm me orientado, têm me convocado também. Eu espero que a gente possa se posicionar sobre o assunto no tempo adequado. Não sei quando isso será, mas com certeza há tempo. A tua atividade como vereador, você tinha uma série de projetos de relevância. Você tem conseguido discutir esses projetos e quais são eles? De alguma forma, os meus projetos ultrapassam a posição de vereador, porque eu estou envolvido com o assunto da mobilidade na cidade, estou envolvido com o problema das enchentes, das inundações que ela passa. Que no segundo bloco vai ser o assunto do nosso segundo bloco, que você anda estudando muito.
Temos um outro projeto para enxugar a Câmara de Vereadores, que eu entendo que gasta-se muito dinheiro com a Câmara, que poderia ser mais enxuta, mas para isso acontecer, seria necessário que os vereadores tivessem alguma vantagem em enxugando. Vantagem no sentido de poder fazer emendas parlamentares e essa verba pudesse ser indicada para determinadas áreas, da saúde, a área da educação, na área assistência social e tudo mais, mas o assunto não está evoluindo como se pretende. Nós temos um projeto para o e-esporte, que objetiva trazer para Joinville toda essa possibilidade de botar os esportes eletrônicos como uma meta na nossa cidade. Isso geraria centenas de empregos, movimentaria milhões de reais, mas é difícil de conseguir colocar essas leis em processo. Um outro projeto de lei que nós colocamos foi para que se reduzisse a possibilidade dos fiscais terem uma comissão, um prêmio sobre as multas que aplicam para as empresas. Por quê? Porque na cabeça do empresário, quando ele é multado, ele não vê que ele está errado. Ele vê sim que o fiscal está multando ele porque vai ganhar uma comissão, vai ganhar um prêmio sobre isso, entende? Então nós estamos com uma proposta de que se tire esse prêmio, não se tire o ganho do fiscal. Ele continua tendo sua remuneração por vias as mais diversas, mas não sobre o resultado das multas. É outro projeto. É a tal da produtividade, né? Sim, é um projeto. Aí, em vez de ele ser o elemento neutro no cumprimento da lei, ele é parte interessada, porque se a multa prevalecer, ele ganha. Exatamente. Né? Então isso é desagradável. Para o fiscal, e nós tivemos com os fiscais, eles também não gostam disso, porque fica essa expectativa. Ele está me multando porque ele ganha comissão ou está me multando porque eu estou errado? Na verdade, o propósito sempre, e nós temos isso como meio, né, dentro da empresa, quando há algum erro, o que nós fazemos? Nós procuramos corrigir, nós não castigamos o funcionário, o colaborador, porque ele errou, porque intencionalmente as pessoas não fazem as coisas erradas, elas têm a intenção de acertar. Portanto, as empresas crescem, se desenvolvem, se ampliam, porque elas dão ao empregado, ao colaborador, a capacidade dele se aprimorar. Em se aprimorando, se comprometer com o resultado e crescer, evoluir, avançar. Esse propósito nós também deveríamos ter presente na atividade pública de toda forma. Nós estamos indo para um intervalo e quando voltarmos eu vou conversar com o Ninfo sobre a questão do controle de cheias. Aqui em Joinville é uma situação grave e igualmente é grave nas barrancas do Rio Uruguai, no Planalto Norte, o Rio Negro de vez em quando faz das suas, o Vale do Itajaí, ninguém desconhece o que acontece, o Rio Tijucas a mesma coisa. E Joinville nós temos o problema que quando aparece uma combinação de chuva e de maré é uma tragédia. E o Ninfo andou estudando muito sobre isso, mandou outras pessoas também estudarem, está consultando especialistas na área. E esse negócio está crescendo, pode ser levado para o estado, não só para Joinville, mas para o estado inteiro. É sobre isso que nós falaremos na volta no segundo bloco. É um minutinho só. Converso aqui com o vereador e empresário Ninfo Koenig e, como dizia ao sairmos do primeiro bloco para o intervalo, o Ninfo tem se dedicado com tenacidade, com espírito de missão, quase meia religiosa, sobre a questão do estudo da questão das cheias de Joinville. E foi olhar as tecnologias e as soluções adotadas lá na Ásia e despachou para Portugal o jornalista Ricardo Weg, que é seu assessor, às expensas dele, vamos deixar bem claro isso, não foi, nenhum dos dois viajou com dinheiro público, porque em Portugal, embora as pessoas, quando se fala em controle de cheias, lembrem muito dos diques da Holanda, os controles de cheias da Alemanha, mas em Portugal é que está o maior pensamento e desenvolvimento de tecnologias nessa área. Ninfo, o que você viu na Ásia, para começar? O mundo inteiro
João Francisco, trabalha com essa preocupação de dominar a natureza. Em todo lugar que você vai, existem formas, estudos e postas em prática que resolvem esse problema, né? Só falar em Singapura. É uma cidade, estado, país muito pequeno. Eles construíram uma ilha... Roubado do mar. Sim, estão roubando. Construíram uma ilha gigantesca, baseada em lixo, né, em reciclados. Ou seja, cada vez mais o mundo procura meios para poder melhorar sua qualidade de vida. Especificamente, que é o clássico dessa situação, é a Holanda com os seus diques. É um assunto que eles começaram a pensar e se preocupar há mais de 2000 anos, né? E cada vez mais, e tem reportagens muito recentes mostrando diques gigantescos que eles construíram para conter o Mar do Norte, que é um mar extremamente violento, né? E se nós voltarmos para Londres, em particular também, Londres tinha problemas sérios de enchentes, porque a maré subia com os ventos, o rio Tâmisa é bem mais largo que o nosso Cachoeira, e tinha problemas seríssimos. Portugal, em particular, que é vizinho nosso aqui, que o VEG esteve lá recentemente examinando esse assunto e encontrou lá um dos laboratórios mais desenvolvidos do mundo, que controla e que estuda e que avalia todo o efeito da maré em cima das margens da área de alagamento, a área de inundação. Ou seja, nós temos muita informação. E aí a nossa inconformidade. Por que Joinville inunda? Por que Joinville alaga? Por que tem enchentes em Joinville? Por uma razão muito simples, que nós temos o rio Cachoeira, quando a maré sobe, choveu naquele instante, a água não tem para onde ir. Vai para onde? Para dentro da casa dos nós joinvilenses. E para isso há soluções, e não são caras, não são mirabolantes, não são assustadoras, basta disposição, vontade e pouco de coragem para fazê-lo. Vamos às fotos do que nós temos ali, que trouxemos. Onde está? Vamos olhar lá, Ninfo. Pois essa é uma foto de um dique que o Ricardo fotografou em Portugal, onde a gente vê um lado a maré e lá adiante o rio seco, está vendo? Por quê? Porque é uma inclusa aqui retendo essa água, não deixando que a maré invada a cidade, né? Tem uma outra foto onde vai aparecer, isso é um pouco mais aberta, aí que está, que tem uma ponte por cima, que passa trem embaixo, passa carros em cima, enfim, para tudo há soluções. Nós estamos com um projeto para construir a ponte do Ademar Garcia, que seria uma das opções, para junto com ela já construir o dique e já servir como meio de transporte para toda a cidade, ou seja, junta a fome com a vontade de comer. Para tudo há soluções. Lógico, exige estudos, exige exames do assunto. Nós temos um projeto que foi feito em 1991, no governo do Luiz Gomes. O engenheiro Camacho fez um trabalho maravilhoso e nós temos esse material, inclusive entreguei ao prefeito na semana passada, que é um projeto que ele imaginava cercar a Lagoa de Saguaçu dos Espinheiros ao Morro do Amaral, uma obra meio que gigantesca, criando a Baía de Saguaçu como pulmão, como reservatório de águas, para que quando chovesse muito você fechava a maré lá embaixo e acumulava toda essa água aqui, que é um trabalho gigantesco. Eu acredito que com uma ponte, com um dique, por exemplo, na Ponte do Trabalhador, nós conseguiríamos... Uma extensão menor com o mesmo resultado, praticamente. Praticamente é mesmo. Lógico, ficaria em alguma região da cidade que não estaria protegida, mas estaria para proteger em pequenas escalas e com menores custos. Aí sim, daí para dragarmos o Cachoeira, afundarmos, limparmos o Cachoeira, dragar todos os rios que abastecem o rio Cachoeira, que hoje não dá para entrar no rio com máquina tudo, porque a maré está subindo e descendo a cada 6 horas. Ou seja, daria para manter a maré fora e nós limparmos os rios, canalizarmos e tudo mais, né? A obra que a prefeitura faz é uma obra gigantesca, é maravilhoso esse projeto, só que ele é descomunal, de grande, no valor, 2, na obra que se realiza, que nós vamos ter que parar a cidade
por muitos e muitos anos, com problemas e prejuízos econômicos gigantescos para quem está em volta do processo. De alguma forma, estou só dando uma opinião, não é uma afirmação, que seria viável fazer isso a preços menores e com uma velocidade muito maior. Questão de 6 meses, 1 ano, a gente constrói um dique desse. Eu construí um hotel em 67 dias, levanta o prédio, fecha e cobre em 67 dias. Um dique desse, fosse feito na China, dá para fazer em 3 semanas, né? Mas aqui demora um pouquinho mais. Com isso, nós teríamos a curtíssimo prazo uma solução quase que definitiva para a cidade. É nesse sentido que nós estamos trabalhando, estamos nos envolvendo. Você tem conversado com o prefeito a respeito disso? A prefeitura é parceiro nesse projeto, assim como nós estamos trazendo técnicos, pessoas altamente qualificadas, mestres, doutores. Quem são essas pessoas? Porque eu converso com o Ricardo, além de eu conversar com o Ricardo faz questão de propagar, ele também é meio dono da criança. Sem dúvida. E fala dessas pessoas notáveis que estão sendo agregadas ao projeto, à ideia. Quem são elas? Bom, o primeiro deles, posso citar o professor Taveiras, que é um português. Ele esteve em Florianópolis no ano passado, em novembro do ano passado, que é uma das maiores autoridades do mundo sobre controles de marés. Ele dá aula pós-graduação de pós-doutorado nesse assunto, para você ter a ideia do tamanho. Ele está à nossa disposição para ajudar nesse processo. O Ricardo levou todo esse material para ele. Nós temos em Florianópolis o professor Rodrigo Sato, que é outro mestre especialista em hidrografia e que quando da Universidade Federal? Sim, ele é da USP de São Paulo e trabalha em Florianópolis, né? Quando nós levamos a ideia para ele na hora, assim como o professor Taveiras também abriu, que isso não seria um projeto só para Joinville. Nós temos no Vale do Itajaí todo esse problema das enchentes em Blumenau, que hoje estão de alguma forma um pouco contidas, mas não de todo contidas. No Rio Tubarão, né? Em Tubarão. O Rio Tubarão devastou a cidade. O Rio Negro, enfim, todos os rios, para todos, e palavras do professor Taveiras, para tudo há solução. E há ciência existente para resolver esse problema. É uma questão só de vontade, disposição. Um pouco de dinheiro, sem dúvida, mas nós esquecemos de calcular o prejuízo que a população tem a cada enchente ou a cada inundação que acontece. É o prejuízo da cidade, que são capitais que vão embora, né? Casas que são destruídas, empregos perdidos, bens perdidos. Exatamente. Né? Em cada região, cada cidade é notável, até porque as cidades cresceram perto dos rios. Né? Em Lages nós temos o Caveiras e o Cará atormentando os lagianos lá. Lá em Chapecó, o Rio Chopinzinho, Chapecózinho e o mesmo Uruguai. E assim cada região, aqui em Tubarão nem se fala, né? A cidade foi praticamente destruída pelo rio. E Santa Catarina precisa muito dessas tecnologias aí. Sem dúvida nenhuma, esse é o aspecto que tem que ser levado em consideração. Porque o prejuízo, quando ele é individual, é R$1.000 de um, R$2.000 do outro, R$5.000 de outro, não significa nada. Mas se olharmos a cidade, são milhões. Seguramente o custo de uma enchente, uma inundação, pagaria um dique desse. O drama é que não dá para pegar esse dinheiro das pessoas convencendo, olha, me dá a tua parte que você perderia se não tivesse e vamos construir esse dique amanhã cedo. Porque se nós esperarmos do governo somente essa obra, com certeza demora. A nossa expectativa é poder fazer uma parceria público-privada, uma PPP, onde a iniciativa privada constrói o dique e explora essa atividade. Existem formas de fazê-lo, evitando que a população tenha prejuízo. Ontem à noite, maré cheia, mas em cheio mesmo. Choveu bastante, nós vimos isso, e a Rua do Príncipe, o terminal e quantas coisas mais ficaram embaixo d'água. Que prejuízo, que mal-estar das pessoas, que fragilidade, nós nos sentimos absolutamente incompetentes diante de um fator da natureza que nós temos como controlar, absolutamente possível controlar, João Francisco. É uma questão só de determinação, perseguir o objetivo, ter as matérias para isso, ter o conhecimento para isso e realizar. E pregação, né? Tem que sair pregando. Tu vê que a Holanda, os holandeses compraram a ideia e pagaram por isso, que nada daquilo foi de graça. Com certeza. Né?
Tem várias histórias do menino que foi lá e botou o dedo para conter o vazamento do dique. Tem história belíssima da construção dos diques na Holanda. Mas foi a população que pagou. Né? Quanto esse país ganhou? Ganhou não só em território, mas ganhou em sobrevivência, em segurança. Né? Você está fazendo essa pregação? Hoje estamos aqui fazendo. Sim. Né? Sim, e conte sim. comigo. Sim, muito mas obrigado. na cidade, a CIG, como é que a CIG olha isso? Como é que a JORPM olha isso? Como é que o CDL olha isso? Até porque o CDL é o mais atingido, que são os lojistas. Com certeza. Nós temos pregado esse assunto já há mais de um ano que nós falamos nisso. Nosso Face com frequência tem essa matéria. Nós temos falado. Detalhe é que, na minha ótica, isso tem que ser uma pregação, como você muito bem falou. As pessoas têm que começar a se conscientizar dessa possibilidade. Porque querer levar isso no peito para fazer, nós não temos chance. Isso tem que ser absorvido, tem que ser integrado nas pessoas, falar, nós temos um problema e vamos resolvê-lo. Assim como tantos outros problemas que a gente tem e que poderemos resolvê-los se nós, de fato, nos agregarmos. Na Holanda, como muito bem você falou, o povo fez isso, não foi o governo. Eles viram, o primeiro colono viu a chance dele cercar um terreninho dele, que era muito pequena área, fez um dique adiante, botou um catavento, né? Vocês conhecemos os moinhos holandeses, esse catavento bomba água de volta para dentro, para o outro lado do dique, do lado do, chama de polder, na Holanda, esses diques, né? Esses moinhos de ventos todos estão lá bombando água para cima. E você está na Holanda, que está em média 3 a 4, até 6 metros abaixo do nível do mar, tem rios dentro da cidade. Né? Esse rio chove, ele enche com água. Essa água toda é bombada por cima do muro, por cima do dique. Ou seja, hoje tem bombas elétricas, bombas a parafuso, que jogam muita água para fora, a custos muito pequenos. Né? Tudo tem solução. O que precisa é vontade, determinação. Muito bem. Esse foi Ninfo Koenig, o projeto de contenção de cheias aqui em Joinville, do controle das cheias, não só para Joinville, mas para todo o estado de Santa Catarina. É uma ideia que está aí, depende de nós nos unirmos, juntarmos força, estabelecer. Não pagamos para coletar o lixo, por que não podemos pagar para manter a cidade seca? Pense nisso. Tenham todos uma boa noite, voltaremos amanhã, se Deus quiser e ela há de querer.